Olá, então vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de projetos de instalações elétricas. Hoje a gente vai falar um pouquinho de sistemas de proteção de descargas atmosféricas, né? Proteger aí nossas edificações contra, né, os nossos raios aí que de vez em quando aí podem atingir as construções, né? Então os raios nada mais são, né, do que uma, né, neutralização aí das nuvens que estão carregadas eletrostaticamente, vamos dizer assim. Ela encontra, né, um caminho aí quando ela atinge certos, valores de tensão suficiente para quebrar a rigidez, elétrica aí do ar, da atmosfera, e encontrar um caminho, onde possa encontrar as cargas para neutralizar, acontece o raio, e suas consequências, né? Então, basicamente aí uma nuvem, obviamente cada raio é um fenômeno natural, né, um pouco aleatório, mas na maioria das vezes aí eles, o processo de eletrização das nuvens aí é bastante, vamos dizer assim, comum, né? Então, lá na nuvem, né, aparecem algumas camadas elétricas, cerca de 2 a 3 quilômetros, onde, enfim, aparecem aí é, efeitos de carregamento pelo próprio atrito do ar em si, né, e camadas térmicas, etc. E aí, né, quando começa a chegar a níveis aí, de 10 a 30 kV por centímetro, já começam a aparecer aí, um caminho aí, todos os parâmetros necessários para que, né, haja uma descarga atmosférica. Tá? Então, os raios, né, existem os raios que descendem, né, que saem totalmente da nuvem, partem da nuvem, né, em direção à Terra, e também os líderes ascendentes, né, quando esse carinha se aproxima à Terra, o campo elétrico nessa área aqui já também extrapola um valor, de rigidez do ar, né, e começa aí a crescer também, vamos dizer assim, sair um raio da Terra, né? Então, o líder ascendente, tá? Então, basicamente, eu não vou falar muito a fundo aqui sobre os raios, etc, né? Mas, enfim, quando o meu canal está totalmente ionizado, a descarga, né, ocorre aí e a minha nuvem neutraliza, tá? Então, a função aqui no nosso projeto elétrico é criar sistemas, né, que protejam, né, tanto as pessoas quanto as edificações, equipamentos, enfim, né, das consequências dessas descargas atmosféricas, né? Então, no Brasil aí a gente tem a NBR 5419, né, que mostra aí, né, as principais formas da gente, construir esses sistemas de proteção, tá? Então, aí nesse slide aí a gente vê um mapa do Brasil, né, que mostra aí o índice serálnico, né, que basicamente é um índice, vamos dizer assim, mais clássico, vamos dizer assim, que mostra a incidência de quedas de raio, contando aí o número de trovoadas, né, numa certa região. Tá? Essa norma é de 2005, né, então mostra esse mapa do Brasil, ele também tem um mapa do Sudeste, né, onde mostra essa a frequência de ocorrência de quedas de raios, né? Então, né, o processo de determinação desses mapas é um processo estatístico, né, medições, etc. e tal, tá? E aí eles conseguem, né, através dessas, né, contas estatísticas, chegar em alguns índices, fórmulas, vamos dizer, que mostram aí, né, a densidade de probabilidade de quedas de raio aí numa certa região. Tá? No Brasil aqui, né, a gente utiliza essa fórmula aqui, tá? Na região do Brasil. Tá? Mas beleza. Então o raio, né? Tem até aquele velho ditado, não cair duas vezes no mesmo lugar. Isso não é uma verdade, né? Ele pode cair, tá? Mas a nossa função aqui como, né, eletricistas, etc., é criar aí um sistema elétrico, né, que vai me dar um caminho para que esse raio aqui não atinja a minha estrutura, né, e desça, né, um caminho seguro até atingir, né, a Terra. Tá? Então, SPDA, Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas. Tá? Então, basicamente, os SPDAs são divididos em três partes, né? A rede de captura de descarga, ou seja, a minha haste, meus captores que ficam lá no ponto mais alto da edificação. As descidas, né, por onde vai passar, né, o raio capturado, né, vai descer pela minha edificação. E a parte de aterramento, onde vai ser feita a dissipação dessa descarga atmosférica. Tá? Tá? Então, o sistema, né, SPDA, quando a gente faz um sistema SPDA, né, a gente não tem como garantir, né, sempre 100% de garantia que, né, ó, instalei meu SPDA lá, se cair um raio ele vai proteger. É impossível a gente fazer esse, né, esse tipo de garantia, né, porque existem vários parâmetros né,
que é referente aí ao fenômeno das descargas atmosféricas, e também os modelos utilizados eles fazem algumas simplificações, o que pode, né? Então a gente não pode sempre falar 100% de proteção, tá? Então, beleza, e o que a norma mostra aí na norma brasileira? Então, na norma brasileira, ela indica 3 métodos para fazer, né, o dimensionamento no SPDA, tá? O método eletrogeométrico, o método Franklin, né, e o método Faraday. Tá? O modelo eletrogeométrico, né, é um modelo sugerido por Price, né, então não é um modelo tão novo, 1881, tá, que previa que o volume de proteção de um elemento captor seria definido por um cone com vértice na extremidade do captor, delimitado pela rotação de um segmento de círculo tangente ao solo. O raio desse segmento de círculo é função do nível de proteção desejado para a instalação. Legal, né? Em outras palavras, o que seria isso? Tá? Imagine uma esfera gigante aqui, com certo valor, né, rolando, imaginariamente falando, sobre a minha edificação, e onde essa esfera tocar na edificação, ela indica, olha, essa área aqui não está protegida, tem que colocar algum tipo de proteção para que seja efetivamente protegido toda a minha edificação. Né? Então esse modelo ele tem algumas simplificações, né? Então só são consideradas descargas negativas iniciadas das nuvens, ou seja, eu só tenho quedas descendentes. Tá? O líder descendente é o único, então não tem ramificações, né? Como a gente vê um raio, a gente sempre vê ele ramificado, né? Como fossem vários galinhos, né? Se abrindo pela atmosfera, mas na verdade então o modelo aqui ele considera como se fosse um raio, né? Reto, vamos dizer assim. A descarga final se dá para o objeto aterrado mais próximo, independente de sua massa e condições de aterramento. As hastes verticais e condutores horizontais têm o mesmo poder de atração, e a probabilidade de ser atingida uma estrutura aterrada ou plano de terra é a mesma se o líder estiver à mesma distância de ambos. Então essas são as considerações que esse modelo leva. Né? Então como é que funciona esse eletrogeométrico? Então imagine aqui uma nuvem, né? Então aqui começa onde que vai começar a contar aqui o centro de carga do líder escalonado. Então começou o meu raio, né? Então, como a gente falou, ele considera como se fosse um raio reto, né? Um feixe de raio, tá? E essa descarga atmosférica vai ter, né, um raio, né? O raio, quando eu falo nesse caso desse raio aqui é o raio da esfera, né? O raio geométrico. Tá? Então imagine aqui uma igreja aqui mostrando, fazendo essa simulação utilizando o modelo eletrogeométrico. Então pensem aqui, eu tenho um captor Franklin aqui, uma haste aqui no meu campanário, na minha torre do sino, e eu giro essa esfera, vou rolando ela por todo esse meu desenho aqui em 2 dimensões e verifico, é onde que ela se apoiaria, Então nesse ponto aqui, imagine uma bola, ela estaria se apoiando na haste, mas ela poderia encostar aqui nesse telhado, nessa área. Então, se eu só tiver esse captor aqui, essa área aqui totalmente estará ainda desprotegida. Então, teoricamente, um raio partindo desse local, ele pode, apesar que eu tenha esse captor, ele pode vir a atingir essa área. Então, é necessário que eu coloque outra forma de proteção de descarga aqui. Então, eu coloquei mais uma haste. Então, se eu tenho duas hastes, é como se eu colocasse a minha esfera, ela se apoiaria nessas 2 pontas aqui, nesses 2 captores, e por consequência essa área aqui estaria protegida. Então, a mesma só um exemplo aqui dando zoom. Então, eu coloquei os 2 captores, inicialmente tinha somente esse captor, ela bateria aqui nesse cantinho aqui da nave, da igreja. Colocando os 2 captores, ela vai se apoiar nele, então teoricamente toda essa edificação abaixo estaria protegida. Então, um outro, deixa eu colocar, vamos fazer assim, o seguinte, É interessante, que o modelo eletrogeométrico também ele mostra que quando a gente tem certa altura, até uma certa altura, ele mostra aqui que protege bem a edificação. Mas quando a minha altura começa a ficar acima de um certo nível, torres muito altas, por exemplo, torres de celular, aqui eu tenho a foto da Torre Eiffel, etc., a gente percebe aqui que se eu rolasse uma esfera invisível aqui, por exemplo, eu ainda mostraria que eu teria áreas locais aqui da minha torre na lateral que ainda estaria suscetível a queda de raio mesmo se eu tivesse um captor aqui na extremidade. Então, para
estruturas muito altas eu também devo levar em consideração. Então tem que pôr pontos de captação aqui e nas estruturas aqui pensar, né, melhor como posicionar esses captores. Tá? E né, só que na vida real, né, aqui essa análise que a gente fez aqui é uma análise 2D, como se só tivesse essa lateral aqui, o corte da igreja. Mas na vida real a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem um modelo 3D e também temos construções, né, ao redor da minha edificação que eu queira proteger. Então hoje em dia é muito mais fácil, né, do que antigamente. Eu tenho um modelo 3D, né, um CAD, um software CAD, né, se eu falar com um engenheiro civil, etc., quem estiver como responsável pela parte arquitetônica, né, ele pode providenciar isso aí para você e você pode fazer essas simulações aí usando software CAD. Né? Eu fiz aqui um só para a gente ter uma ideia. Né? Então pensem aqui a nossa igreja, que deixa eu esconder a bola. Então coloquei aqui a nossa igrejinha aqui, né? Então tem o nosso campanário, a parte da nave, né? O altar, etc e tal. Então eu considerei que esse aqui seria o ponto mais provável onde cairia o raio, né? Então eu coloquei uma haste Franklin aqui e a partir daí eu vou fazer a simulação, né, com a minha esfera. Então deixa eu colocar minha esfera aqui novamente, tá? Tá aqui minha esfera. Então o que eu vou fazer? Pegar a esfera, né, e passear sobre a minha igreja. Tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, porque foi coisas a mais aqui. Deixa eu só pegar a minha esfera. Vou passear com ela aqui, né? Então, percebam, eu coloquei, né, a minha esfera sobre, né, o meu captor lá em cima da torre, né? Tem uma haste Franklin aqui em cima na minha torre do sino. Então eu apoiei a minha esfera aqui. Né? Então se eu passeasse um pouquinho com a esfera, né, ela estivesse rolando aqui, tá? Percebam que, opa, aqui ainda né? Vamos rodar mais um pouco aqui. Olha só. Percebam que agora, né, a minha esfera já está próximo aqui já está no início aqui do meu batendo na ponta da igreja, né? Então se eu trouxer mais ainda a minha esfera para cá, né? Deixa eu colocar ela para cá, rodar, 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 né? Estou apoiando aqui, escondo que ela seria o maior raio, né? Então percebam aqui que mesmo eu estou passeando com a minha esfera, como se ela estivesse batendo aqui no solo, né? Percebam que eu teria toda essa área aqui da minha igreja desprotegida, apesar de eu ter um captor aqui na ponta do sino aqui, né? Eu ainda poderia, né, com certeza aqui ter uma área super desprotegida. Então vamos colocar mais, deixa eu tirar minha bola daqui, vamos colocar mais um captor aqui na minha igreja, né? Então eu coloquei mais um captor aqui e agora eu vou pegar minha esfera e vou tentar colocar aqui sobre, né? Apoiar sobre a parte de cima, né? Vamos rodar ela aqui, né? Percebam então que, né, a minha esfera, teoricamente, né, se eu soltasse ela, né, enfim, ela se apoiaria sobre meus captores, né? Então se eu rotacionasse a minha igreja, etc e tal, eu perceberia que toda a minha área, né, estaria protegida. Né? Então a ideia é eu rolar a minha esfera aqui, né, por exemplo, também para outras regiões. Né? Se eu rolasse lá para cá, verificaria se ela ia bater nessa área aqui ou não. Enfim, a ideia então, né, é fazer todo esse mapeamento aí, né, para entender se o meu sistema usando o eletrogeométrico estaria protegendo a minha edificação. Tá? E outra pergunta que você pode fazer, ok, mas qual que é o tamanho dessa esfera, né? Qual que é a esfera? Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco, que depende do tipo de edificação, do tipo da atividade que estiver, né, sendo desenvolvida. Esse raio aqui pode, né, ter 4 níveis ali, que a gente já vai ver mais para frente na apresentação. Tá? Então, de novo, né? Então é importante que a gente tenha um modelo 3D para tentar fazer essa simulação. Tá? Legal, então esse é o método eletrogeométrico, ele parece ser complicado, mas ele é bem simples, né? Então a gente roda uma bola e onde tocar na edificação, né, teoricamente ele está desprotegido e a gente deve colocar, né, algum outro sistema captor para evitar danos à edificação. O método Franklin, né? O método Franklin então é o outro método sugerido na norma, né?
que nada mais é do que a haste, né? Basicamente aquilo que a gente estuda lá na física, né? Na física básica, né? É uma haste captora, né? Colocada aí nos pontos mais altos, né? Mais prováveis que possa cair uma descarga atmosférica, né? E a área de região de proteção, né? É como se fosse uma reta tangente àquela esfera que a gente fez no método geométrico, né? Então o método Franklin nada mais é do que um caso particular do método eletrogeométrico, né? Tem uma área, obviamente, que pode ser que quando a gente está fazendo somente o método Franklin, né? A gente pode superdimensionar, porque, né, se a gente rodasse o geométrico, a gente percebe que aqui estaria protegido, mas se eu fizesse somente o Franklin, né, ele está falando que estaria protegido até esse ponto, né? Mas na verdade pela esfera ele estaria protegido até um pouquinho mais para longe. Então o método Franklin tem essa pequena, né, limitação. Já o terceiro método, né, o método Faraday, utiliza lá também os princípios da física lá da gaiola de Faraday, né? Se lembram lá dos conceitos básicos? É como se fosse, o próprio nome já diz, né, uma gaiola, né, onde que o que estiver no interior dessa gaiola teoricamente estaria protegido da queda, né, de um raio, porque o raio, né, eu vou ter um espaçamento dessa minha tela, dessa minha grade, que o raio, mesmo chegando ali, o comprimento de onda dele, enfim, ele vai encontrar uma das malhas e vai se dissipar pela gaiola, né? Como falam lá, eu estou numa tempestade de raio, qual que é o lugar mais seguro, né? É se refugiar num carro, por exemplo, né? Talvez não seja o mais seguro de todos, mas se não tiver outra opção, o carro se comporta basicamente como uma gaiola de Faraday, né? Toda a superfície metálica do carro trabalha como uma espécie de gaiola de Faraday, né? Então, a gaiola de Faraday nada mais é do que a gente colocar uma malha feita por cabos condutores, né, por toda a minha edificação, no teto, nas laterais, criando aí uma gaiola, né? Muitos hoje em dia preferem esse tipo de SPDA porque visualmente, esteticamente, né, ele não agride tanto, né, a construção, se fosse somente pelos métodos Franklin, né? Porque os captores são menores, fica mais embutido e tudo que for metálico da extrução da edificação pode ser utilizado como também parte dessa gaiola de Faraday, né? Então, no final das contas, né, é como se eu colocasse, né, construísse uma gaiola realmente, né, sobre toda a minha superfície aí do meu prédio. E esse espaçamento, né, de comprimento, de largura, é definido aí pela norma também, tá? Legal. Então um sistema captor lá, Franklin, gaiola de Faraday e elétrodo geométrico, né, é parte do meu sistema de captação. Então eu tenho minha parte de descidas também, né? Então toda aquela fiação, as tiras metálicas, etc, que vai levar esse caminho aí até o terra, né? E o que a gente tem de importante nas descidas? Que importante quanto mais melhor, tá, pessoal? Por quê? Porque, né, elétrica básica, né, a gente pensa em resistência, a gente quer criar um caminho com a menor resistência elétrica possível para me descarregar, fazer essa descarga, né, atmosférica e encontrar o aterramento mais rápido possível. E quanto mais condutores, né, em paralelo, né, menor vai ser a resistência que ele vai encontrar. Então, quanto mais descidas, né, melhor, né? E agora a última parte, né, do SPDA, que é composta aí pelo aterramento, né? Então, o sistema de aterramento que vai envolver a construção, pelo menos um anel, né, no entorno de toda a construção, né, sob uma pequena, né, 50 centímetros de profundidade, pelo menos, né? E o número de barras aí necessárias que a gente consiga encontrar, pelo menos, né, ou conseguir alcançar aí uma resistência aí de aterramento menor que 10 ohms, né? Mas idealmente seria melhor, quanto menor melhor, né? Em torno de 0,1 ohm seria o ideal, né? Então isso aqui, né, como que a gente encontra essa resistência de aterramento? A gente utiliza um equipamento, basicamente que injeta uma corrente nessa minha estrutura de SPDA, né, uma corrente conhecida, por exemplo, 1 ampere, 10 amperes, e meço a queda de tensão, né? Se eu sei então a corrente e sei a tensão, eu consigo encontrar a resistência, né, de aterramento. Tá? Então, idealmente, é interessante que essa resistência aí fique abaixo de 0,1 ohms. Tá?
E aí um pouquinho mais sobre as normas, então a 5419 originalmente, né, 2005, lá ela englobava toda essa parte, né? Depois ela teve uma revisão, né, que quebrou basicamente em duas partes aí o sistema de proteção de descarga atmosférica. Né, o SPDA, que a gente está falando até agora, tá? E as medidas de proteção contra surtos, né, DPS, por exemplo, já para o interior aí da minha construção. E aqui a gente está falando, né, o sistema de proteção externo para evitar que o raio caia na minha construção. E aqui uma tabelinha, né, da retirada da norma, né, que vai me mostrar o nível de proteção. Né? Então, aquilo que eu falei lá no método eletrogeométrico, o raio da esfera, qual que eu sei o tamanho da esfera que eu devo rolar. Parte basicamente desse nível de proteção. E esse nível de proteção depende do tipo de estrutura, né, da classificação da estrutura. É uma residência, uma escola, um teatro, um museu. Enfim, eu tenho vários tipos de classificação e aí ela me indica qual nível eu devo adotar. Com o nível, se eu sei qual é o nível de proteção, aí eu consigo determinar meu SPDA. Basicamente, por exemplo, nível de proteção 1, eu tenho o raio da esfera do método eletrogeométrico de 20 metros e nível 4 de 60 metros. Ou seja, então, se eu tenho um nível de proteção 4, é uma estrutura que não precisa de tanta proteção assim, né? Ou o que está dentro dele não tem um valor tão estimado. Tá? Mas quanto menor o nível de proteção, menor é a esfera que eu devo utilizar na simulação. Isso também vale para o método Franklin, né, que mostra aqui a altura do captor que ele deve ficar, tá? E também pela largura no módulo da malha aí no método Faraday. Né? Esse AABB aqui é quando somente aplica os métodos eletrogeométrico ou gaiola de Faraday, e B aplica somente o método de Faraday. Então percebam aqui, né, por exemplo, o método Franklin, que é mais fácil de visualizar, por exemplo. Percebam aqui que o mesmo captor, por exemplo, a 20 metros, né, se eu tiver uma estrutura de nível 1, ele protege aí com um ângulo de 25 graus. A mesma estrutura, só que com um nível 4, né, a gente pode considerar que ela protege aí um nível de 55 graus, né, aquele cone sob ele. Tá? O raio da esfera também é a mesma ideia. Tá? Beleza, né? Então aqui são mais alguns detalhes, né, de construtivos do meu SPDA, né, os captores, as bordas, etc, né, as minhas descidas, a minha malha de aterramento, tá? Caixas de equipotencialização, né, foram um prédio em cada andar para manter, né, o mesmo nível de tensão, tá? E aqui, né, eu proponho um exercício rápido para vocês, tá? Basicamente aqui, então imagine uma situação, uma chaminé, numa indústria, vamos dizer assim, tombada, um museu, né, que tem uma chaminé, aqui um prédio do museu, um tanque, etc. Simular aí um sistema de para-raios usando o método eletrogeométrico, né, eu tenho as medições de altura, comprimento, etc. Eu colocando aqui uma haste Franklin em cima dessa chaminé, verifique, né, dependendo do nível de proteção que eu requeira, se essa construção, que vai ser um museu, tá, estará protegida ou não. Né? Tentem simular aí, criem aí um desenho simples, um formato simples, né, rodando aí as esferas, os círculos aí usando o eletrogeométrico. Tá certo, pessoal? Então, obrigado. Acho que ficou um pouquinho grande esse vídeo aí, mas espero que tenha ficado claro, tá certo? Obrigado e até a próxima.